Francisco Carvalho fala bonito, por acaso, teve paciência de dar ponto a ponto tudo de que essa acusação que foi feita contra ele. Fala de uma maneira que, faz sentido, por exemplo, abertura esse tempo ali, para marcar logo depois daquele coisa ali de candidatura para presidente de partido, para marcar depois que tem tudo que ele labuta ali, que, enfim, que tem parece tudo que as coisas de um vez, sabendo tem muitas acusações que é de mandato passado, como é que foi feito antes, como é que foi feito tudo 10 vezes. E fala em especial de acusação de calúnia por parte de Ulisses Correia Silva, que fala Francisco Carvalho calunial. Pelo fato de coisa que Ulisses Correia Silva falava, nós ajudamos aquele trecho que está falando que toma praia, custe o que custar. E a hora que cima fala por acaso naquele ponto ele tem razão, agora que alguém com aquele status lá e é presidente de um partido fala que ela abre margem para não pensar que tipo de custa que vocês sabem custa. Ele falou custa o que custar. Se custa dinheiro, é dinheiro. Se custa soco, é soco. Se custa guerra, é guerra. Se custa golpe de Estado, é golpe de Estado. Se custa voto, é voto. Abre aquela margem. Então, daí que, Francisco, por esse ponto, cabe a cada de nós não avalia a nossa conclusão. E é claro que ele é ser verdade que mostra, mas a verdade, infelizmente, na Cabo Verde, verdade tem muitos lados. Não hoje esse vídeo de Francisco da fala e nos deixem as opiniões no comentário. Que ele é boneca J. Pires. É devido a um profundo respeito que tem para cidadãos. É devido a um profundo respeito que tem para eleitores ali no município de Praia, mas também um profundo respeito para tudo cabo-verdianos, porque Praia é a capital de Cabo Verde. Praia tem cabo-verdianos de toda a ilha de Cabo Verde. É para esse respeito que tem para munícipes de Praia, para tudo cabo-verdianos, que está ali hoje também dá algumas informações sobre algo que aconteceu ontem e que para mim foi de grande surpresa. Foi com grande estranheza que ontem teve que ir para a Procuradoria-Geral da República para ser ouvido em relação a um conjunto de processos que têm a ver com gestão que nós nos fazemos ali na Câmara de Praia no nosso primeiro mandato. Ele é tão estranho para já, para Modi, ter juntado processos tudo de um vez. E ainda por cima, nesse momento, no momento onde que nós tudo, Cabo Verde inteiro, cabo-verdianos ali nas ilhas, cabo-verdianos na diáspora, nós tudo nos espera decisão de Tribunal Constitucional sobre aquele queixa que é apresentado contra a minha candidatura. Então, esse acontecimento de ontem, ele é estranho duas vezes. Ele é estranho para Modi ter juntado um conjunto de processos ao mesmo tempo, e ele é estranho para Modi que acontece nesse momento ali. Eu hoje coisa ali. Um primeiro processo que me veio para esse esclarecimento sobre ele tem a ver com acusação de falsificação de documentos. Aquele processo lá é um processo que foi movido para uma empresa que é Placa Construções. É também a falar, mas tem
uma situação de falsificação de documentos. Agora, a nós acontece que não analisa aquela situação, não verifica, mas nesse momento, em relação àquele lote concreto que fica lá na Palmarejo, mas está dois proprietários. Está dois proprietários, todos te apresenta documentos que está falando mesmo proprietário. É evidente que, naquele caso, lá, nós, enquanto Câmara Municipal, dois proprietários te apresentam documento, a não nunca podia, de forma nenhuma, tomar nenhuma posição. Para modo, é próprio esse que vai para o tribunal. E nós não fazemos análise a nível interno. Analisa a nível interno, não traz conclusões, não apresenta conclusões. Então, placa não estando satisfeito, recorre à justiça. O que é normal. O que é normal. Um segundo facto de que é importante ser sublinhado é que tem 3 processos. Tudo esse está acusando de abuso de poder. Tudo esse. Agora, é preciso clarificar a mim, que fazer abuso de poder em relação a ninguém em concreto. O que me faz foi tomar uma decisão. Ou beneficia uma pessoa, ou um grupo restrito de pessoas, ou beneficia a comunidade. Pratica bem comum para alcançar mais pessoas a favor do município. Não repara, mas na doce de que esse processo que está acusando de abuso de poder, tudo isso tem a ver com a abertura de estradas ali no município de Praia. Desou de uma coisa. A Câmara, atendendo a apelo de seus munícipes, não decide abrir 2 estradas. Não decide abrir uma estrada que passa lá na Vilarejo, que liga Palmarejo de Baixo com Cidadela e Cova Minhoto, uma estrada importante, para desencrava aquele lado de baixo, importante. Não chega na Câmara, desde o início, não há seu apelo de munícipes para fazer aquela estrada. E depois também uma outra estrada que não faz, lá na Monte Vermelho. Apelo de munícipes, te identifica aquelas áreas, mas tem que ter uma estrada para abrir caminho para desencravar. Não abre isso. Não abre aquela estrada que te liga para Palmarejo de Baixo, Cidadela, Cova Minhoto, coisa que cooperativa de Vilarejo também acusado de abuso de poder. E é incrível para nós, esta menciona, mas nós não faz estrada dentro desse pátio. Como é possível? Casas lá na Vilarejo está construído, tão afastado de lugar onde não faz estrada, que as casas, cada um desses tem seus varanda. Varanda que deve ser pátio de casa de pessoas. E não lá onde não faz estrada. Que é um espaço público, um espaço aberto e a favor de uma ligação importante. E na Monte Vermelho, a nós, não faz estrada, tinha sim um lote, há muito tempo, nos está falando de um lote, reivindicação, naquela acusação que se fazendo de abuso de poder, é referente a um processo que está começando em 1990. 1990. E mais. A nós não faz estrada lá naquele lote, sim, mas nos deu um lote alternativo a familiar de dono daquele lote que estava lá. O que se acontece é um outro familiar que o bem reclama também. Não, nunca podia. Naquela relação àquele lote, já não deu um familiar compensação de um lote num outro lugar, já não compensa. Gosta também para se um outro familiar te reclama. Não, nunca podia dar 2 lotes para um lote, que ele é justo, obviamente. E aquele terceiro, acusação de abuso de poder. Tudo alguém insiste. Não tinha o Sr. Paulo,
que construiu barraca lá na Quebra-Canela, não tinha tchau reclamação. Como aquele barraca, ele tinha mau aspecto. Esse parecia mais um amontoado de lixo e pedaços de madeira. Então não remove aquele barraca de lá. Mas não tinha tchau reclamação também de banhistas. Não tinha tchau reclamação de praenses. E não toma aquela medida a favor de bem comum. E não continua em diálogo para não poder ajudar a resolver aquele problema lá. Não chama, não fala com esse, para não olhar se não tinha um entendimento. E nesse momento não está continua em diálogo com esse e não também continua em diálogo. Então aquele é que esses 3 casos de acusação de abuso de poder e de sublinha ali sim, mas todos os 3 casos têm a ver com a decisão que nos toma a favor do bem comum, a favor de atender reclamação para parte de um conjunto de munícipes que chegam a nós de diferentes maneiras. Tem ainda mais 2 processos. Que 2 processos também te estranho. Esse é processo político, esse é processo que te demonstra claramente essa continuidade que a MPD se dá em termos de perseguição à minha pessoa, em termos de perseguição a trabalho que me está a fazer ali no município de Praia. Onde que se queixa é um grupo de deputados e vereadores de MPD de mandato anterior que resolve fazer uma queixa contra mim, onde que está acusando de calúnia. Nesse momento ali, que esse processo deve ser chamado. E por outro lado, tem onde que se queixa que é de uma enorme estranheza. Ele é inacreditável. Presidente da MPD vai queixa de mim. Ulisses Correia e Silva vai queixa de mim. Vai queixa de mim para Modi. Vai queixa de mim para Modi, Manfleur. Mas quando a ele, Ulisses Correia e Silva, e Fleur meta toma praia custe que custar, mas mim Fleur, mas que ela foi um ato de incitamento à violência. Gente, não analisa junto. Não analisa junto. Um indivíduo, também no espaço público, está flama, está toma alguma coisa, custe que custar, ele é ou não um ato de violência. Agora, não pensa que um indivíduo qualquer. Não pensa. Um presidente de um partido político que está na cargo de primeiro-ministro, que está na situação de governação, está a fazer um pronunciamento de que ele, em relação a uma Câmara Municipal, esta flama, toma a Câmara a custo que custar. A não sabe qual que é peso, qual que é valor que a comunicação tem. A não sabe qual que é peso, qual que é valor que palavras têm. A não sabe mas palavras na boca de um alguém que é uma referência numa sociedade, mas pode ter impactos positivo ou negativo. A hora que um ator de cinema papia, ele tem impacto. Ele é conhecido, ele é popular. A hora que um desportista famoso, bom de bola papia, ele tem impacto. A pessoa se seguir. É igual. A hora que um primeiro-ministro de um país, a hora que um presidente de um partido político na poder, tem impacto. Então, Ulisses Correia e Silva, ele é flor. Meta toma praia, custe que custar, e que lá para tudo alguém, ele é evidente. Mas foi um ato, sim, de incitamento à violência. Custe que custar. Custe que custar significa tudo coisa. Custe que custar é te abre caminho para tudo coisa. Então, a mim, te manifesta minha profunda indignação com toda essa situação. Porque é situação que tem a ver com essa continuidade de perseguição para parte da MPD.
Gente, MPD já recusa, aceita recado que urnas dá. A hora que fazer de eleições, que pessoas bem votam, que eleitores bem votam, urna já fala, urna já dá sinal, povo já fala que caminho que crê. Mas MPD já recusa. MPD está num processo de que aceita resultado que sai de urna. Democracia, quando atores que participam do processo democrático te recusa, aceita resultado de urna, já é que a democracia é mais. Jogo democrático prevê, mas tem disputa até momento de eleições. A partir do momento que já fazer de eleições, que já tem resultado de voto, então não tem que respeitar. Para não deixar quem que ganha, governa. Para não disputa sim, mas apresentando melhores ideias, apresentando melhores propostas. E não continua nesse caminho de perseguição e de judicialização de política. Ele é um mau caminho e esse caminho tem de ser arrepiado. A mim fica ainda mais indignado para modi se nós, no corre ideia, que no job, o que tem sido gestão do MPD, antes de nós na Câmara de Praia, aí agora sim, não tinha corrupção instalada, já houvesse. Corrupção instalada, mais práticas, estava enraizado dentro de Câmara de Praia, mas mesmo assim, não houve nenhuma inspeção. Câmara de Praia, continua a funcionar. E nesse momento, a não se assiste. Durante 4 anos de primeiro mandato, não foi perseguido um conjunto de inspeções, um conjunto de auditorias, um conjunto de afronta, corta financiamento de todo tipo. Tudo alguém sabe, não chega ali, não há fundo de turismo comprometido, que não nunca tem acesso durante todo o mandato anterior. Ainda que ele castiga. Para depois de não ganhar eleições, a 1 de dezembro, para a MPD, para continua deputados, vereadores da MPD, presidente da MPD, Ulisses Correia Silva, para continua nesse ataque à Câmara de Praia. É chegado o momento de nos fazer um profundo apelo a todo cabo-verdianos, para todo alguém que é para nos junta, que é para nos saquedo, que é para nos dar-nos voz, que é para nos manifesta, para nos indigna em relação a essa recusa da MPD em aceita resultado que sai de urnas.